Olá pessoal, tudo bem? Eu queria abordar hoje um assunto que é de extrema importância e faz parte do nosso cotidiano, que é a geração de emprego e renda em nosso município. Esse assunto ele está diretamente ligado aí ao crescimento econômico e também ao desenvolvimento econômico local. Não é de hoje que esse assunto ele norteia, né, o nosso cotidiano. É um problema existente aqui em Canoas dos Carajás. A gente tem visto aí, né, que a arrecadação de nosso município ela não condiz com a cidade em si que a gente mora, né? Você vê que poderia ter um pouco mais de coisas, um pouco mais de infraestrutura, né? Um pouco mais de desenvolvimento, vamos dizer assim. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, e eu peço que vocês fiquem conosco até o final desse vídeo, ok? Então, pessoal, para dar início a esse assunto, né, que está totalmente atrelado à geração de emprego e de renda, eu queria abordar aí a questão do crescimento econômico e também do desenvolvimento econômico. Embora muitas pessoas possam confundir os dois assuntos, mas são assuntos diferentes, né? Até porque o crescimento econômico ele tem tudo a ver com a questão do aumento da riqueza. Aumento da riqueza de um município, de um estado, de um país, vamos dizer assim. Então aqui em Canaã é mais ou menos assim também. Quando a gente fala sobre a questão do crescimento econômico local, você logo percebe que ano após ano, a Canoas dos Carajás ela vem arrecadando continuamente mais, né? Ano após anos, o valor que o nosso município tem arrecadado, ele vem aumentando, né? Só que em contrapartida a isso, a cidade ela não demonstra o crescimento da parte social, da parte humana, né? Que a gente considera aí a questão do desenvolvimento social, né? Que já o desenvolvimento no caso tem a ver com a qualidade de vida, vamos dizer assim. Né? Eles levam em consideração, para essa questão do desenvolvimento social, eles levam em consideração aí a renda das famílias, o conhecimento que seria a escolaridade, quanto tempo a pessoa passou estudando, né? A parte de alimentação e a parte da saúde. Então, basicamente, são esses quatro assuntos aí: conhecimento, saúde, renda e alimentação. Então, quando você pega tudo isso, né, e começa a fazer uma análise, hoje em dia já tem índice que mede essa qualidade de vida, que é o IDH, né? Então, quando você para observar isso, comparando com o crescimento econômico de Canaã, que no caso são as riquezas acumuladas pelo município, você vê que não condiz, né? Canaã ela está hoje, atualmente, entre as 10 cidades brasileiras com maior arrecadação. Nós estamos entre os 10 municípios de maior arrecadação no país. E aí, se você para pensar um pouco sobre isso, logo se questiona, poxa, mas como é que nós estamos aí entre as 10 cidades com maior arrecadação e a gente continua tão pequena, né? A gente ainda continua com cara de interior, né? Cidadezinha interiorana, vamos dizer assim. Será que não poderíamos ter um pouco mais? Será que não poderíamos crescer a cidade um pouco mais? Né? Então, assim, essa questão de crescimento, a crescimento econômico, como eu falei agora há pouco, ele está diretamente atrelado aí com o crescimento populacional também. Imagina bem, uma cidade ela vai crescendo, as pessoas elas vão chegando, elas vão se estabelecendo na cidade, mas para isso é necessário que haja emprego, né? Se não tiver emprego, as pessoas não ficam, elas vão embora. Então, imagina bem se existir um crescimento econômico que não acompanha o crescimento populacional, a gente vai ter problema mais adiante, né? Por quê? Porque pode haver um desemprego, né? Se porventura existe um crescimento econômico, mas o dinheiro é mal aplicado, não há uma política mais concreta e eficiente na geração de emprego e renda, então isso vai trazer desempregos, né? Vamos dizer assim. E por outro lado, se porventura houver um crescimento econômico
houver muita grana, vamos dizer assim, né, houver muito dinheiro para ser aplicado, e se aplicar de uma forma correta, mas não preparar o povo, por exemplo, a gente pode ter uma geração de emprego e renda bastante eficiente, pode ter uma oferta muito grande de emprego e de repente não tenhamos aí pessoas qualificadas. Então a gente tem que analisar. Quando se fala dessa questão econômica, quando se fala dessa questão de geração de emprego e renda, você tem que observar que está tudo atrelado, né? Não adianta olhar só para um lado e esquecer de outros aspectos. Não é assim que funciona, né? Então, assim, uma coisa que eu observo é que há uma necessidade muito grande de incentivar o consumo das famílias, né? Para você desenvolver, para você ajudar o município a crescer economicamente, também é importante a gente criar formas de incentivar as famílias a consumir. Então, assim, o consumo ele está atrelado à economia, né? Então tem que haver esse consumo, essa venda e essa compra, né? É necessário haver esses dois aspectos, compra e venda. Então, havendo compra e venda, existe consumo. E se existe consumo, a economia ela pode se tornar bem. Quanto maior tiver a relação de consumo, mais a economia ela poderá ficar bem, vamos dizer assim. Então você imagina o seguinte, quando você incentiva aí as famílias, né, quando você incentiva elas a consumir, você acaba aquecendo a economia local, você acaba aquecendo aí o comércio local, vamos dizer assim, e movimenta também a produção local. Como assim a produção local? A gente precisa comer, não é verdade? A gente precisa comer. Então, por exemplo, assim, o que você come é produzido por alguém. Se você come um arroz, um feijão, um tomate, se você come uma galinha caipira, né, que todo mundo gosta, aliás, muitos gostam, né? Se você come tudo isso, isso é produzido por alguém. Então, quanto mais você comprar, mais as pessoas irão produzir. E com isso existe essa compra e essa venda. Eu citei a parte de alimentação, mas não é só alimentação. Essa relação de produção, ela também está atrelada aí às pequenas fábricas, né, também, como é o caso, se você compra roupa, né, então é porque alguém produziu essa roupa. Se você compra um carro, é porque alguém produziu um carro, isso é um fato. Quando eu digo isso, gente, eu falo baseado em nossa realidade, né? Já se passaram 4 anos desde a última vez que a gente já falou sobre esse assunto, né, de uma forma pública. Eu até fui na Câmara de Vereadores na ocasião, tem até um vídeo no YouTube mostrando isso. A gente, há 4 anos atrás, bem dizer, a gente já vinha falando sobre isso, né? Sobre essa questão da importância de olhar com carinho pela geração de emprego e renda, pelo desenvolvimento econômico de Canoas dos Carajás, entendeu? Por uma política mais eficiente que ajude no crescimento econômico. Tudo isso a gente já vem falando há mais ou menos 4 anos atrás. Mas é triste observar que de lá para cá pouca coisa mudou, né? 4 anos se passaram, pouca coisa mudou. Eu olho pro meu vídeo aqui agora observando que os cabelos já estão ficando brancos, né? Então mudou o cabelo ficando branco, vamos dizer assim. Imagina quantos de vocês já não passaram por situações durante esses 4 anos, né? A gente veio de uma crise tremenda em 2016. A gente tinha falado naquela ocasião que essa crise viria, né, que infelizmente não se prepararam para ela, que infelizmente Canoas dos Carajás é uma cidade que a principal matriz econômica dela é a mineração, é a empresa Vale. Isso não é tão bom assim para a gente, embora a Vale hoje é uma grande empregadora, né, e é importante a presença dela aqui no nosso município também mas também é importante nós criarmos formas independentes, né, a gente precisa criar formas independentes de matriz econômica, vamos dizer assim. A gente tem que criar outras formas para poder ter uma nova matriz econômica. A agricultura sempre foi uma grande saída. O nosso país é um país agrícola. Então a agricultura sempre foi e sempre vai ser uma grande saída, uma segunda matriz econômica. Mas não adianta pensar só assim, não adianta pensar só no agora, só de forma imediatista, né? A gente tem que pensar de uma forma mais ampla, pensar no futuro, nas gerações que aí virão. Então é importante a gente observar que quanto mais matrizes econômicas nós tivermos no nosso município, melhor para todos nós, melhor para a geração de emprego e renda. Então por que não incentivar não só a agricultura e não só a mineração, mas por que não incentivar de repente aí a indústria local, né? Pequenas fábricas locais? Eu tenho certeza que se a gente trouxer indústrias para cá, a gente vai também ajudar o município com a geração de emprego e renda, além de baratear alguns custos, né? Eu até costumava dizer isso há 4 anos atrás e vou continuar insistindo nessa tese
de que, por exemplo, se a gente sabe que a Vale hoje ela compra muito EPI. Imagina bem se nós tivéssemos uma fábrica, né, local de EPI, entendeu? Imagina quantos empregos não seriam gerados, né, aqui em Canoas dos Carajás. Imagina aí o quanto não seria bom para a economia local. Então não é só isso, tem muitas estratégias que podem ser colocadas em prática. Volto a falar, né, que esse assunto ele é de suma importância. Tem total, aliás, afeta diretamente a minha vida, a sua vida e de todos que aqui residem. Afinal de contas, se a cidade vai bem para todos nós. Mas se a cidade vai mal para todo mundo. Então, fica aí o meu pensamento a respeito da geração de emprego e renda. Obrigado por ter ficado até o final. Forte abraço e fique com Deus. Valeu.